Olá pessoal, olá seguidores. Bom, sou o Max Coelho. Depois do primeiro vídeo de apresentação, a gente dá uma sequência aqui dos vídeos e eu vou fazer uma introdução desse vídeo aqui, o motivo de eu estar colocando esse vídeo à disposição. Esse vídeo, na verdade, é para todo aquele profissional de segurança, o vigilante, o policial militar, o policial civil, forças armadas, quiçá do mundo inteiro, né, que tem o interesse, na verdade, de conhecer um pouco da história da segurança, conhecer um pouco da nossa segurança, conhecer um pouco dos vídeos que eu vou colocar disponível aqui no nosso canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Lembrando que também para os concurseiros, aquele que quer ingressar, que é vocacionado para estar nessa área de segurança como um todo, falei em todas as forças, em toda a área de segurança, está aí um bom vídeo para você conhecer um pouco, né, desse segmento tão bonito que é a segurança, que é salvar vidas, que é servir, que é proteger, que é estar à disposição, né, da humanidade. Não é só de uma população, mas é da humanidade. Esse é um sentimento vocacional nosso, né? Esse vídeo tem uma história interessante. Eu fui convidado para dar uma instrução na ESF, na Escola de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tem uma foto, inclusive, no meu Instagram, no Lente Policial. E nesse vídeo, nessa apresentação, eu ia falar da história do BOPE. Só que eu pensei, como recruta, porque a ESF é do lado do Cefap, eu como recruta no Cefap, eu iniciei minha carreira como soldado, o que eu gostaria de receber de introdução na polícia, né, como história, como conhecimento, em que eu pudesse começar na carreira policial, entendendo um pouco da segurança. É claro que a história da polícia, né, que está disponível inclusive no site, desde a sua criação em 1908 com a ida da família real. Nós vamos estar fazendo um vídeo só sobre essa história, a passagem da PM do Rio de Janeiro em todos esses cenários, nos dois séculos, né, no século XIX e no século XX, até a data de hoje. Mas enfim, eu voltando para esse vídeo aqui, o que eu queria escutar então, claro que a história da polícia, como eu falei anteriormente, mas a história da segurança. E aí a gente tem aqui um slide que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, quando eu me deparei com ela na faculdade, eu comecei a entender um pouco da nossa história de segurança, a história da polícia, inclusive. Como o homem começou a ter necessidade de segurança. Maslow fala disso aqui na sua pirâmide. Como ele começou a pensar nisso? Bom, aqui na base da pirâmide nós temos a necessidade fisiológica, que é, na verdade, toda a necessidade fisiológica do seu corpo, então alimentação, né, enfim, toda a necessidade fisiológica. Você ir ao banheiro, você, enfim, você sobrevivência. Né? Depois você tem vestimenta e outras necessidades. Logo em seguida, você na base da pirâmide, você já tem a segurança como base da segurança. Porque a partir do momento que você tem as primeiras necessidades básicas, que é a base da pirâmide, resolvida, você começa a pensar na sua segurança. E aí depois, logo em seguida, né, tá aqui, ó, necessidades sociais, que é o convívio social, a autoestima, que são, na verdade, as suas realizações, tá aí para os concurseiros, né, que estão estudando agora aí para ingresso em alguma carreira pública, sendo da Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal ou até nas Forças Armadas, está aqui, autoestima, e aí autorrealização, que é quando você se sente realizado. Essa aqui, na verdade, é a pirâmide de Maslow. Onde começou isso então? Vamos tratar agora aqui na história da segurança. Clicou mais um vídeo, mas não tem problema, é exatamente onde que eu queria estar. Como é que foi essa evolução então? Foi exatamente aqui no Homem das Cavernas. O homem, ele é quase que um quadrúpede, anda de 4, ele passa a andar ereto, usando as duas pernas somente, ele começa a olhar para o outro homem, né, para a mulher principalmente, daí nasce o sentimento, que inclusive é bíblico essa passagem, né, diz que os nossos olhos são janela para nossas almas. Então ele começa a ter contato e aí começa a ter outro tipo começa a ter sentimento. E aí, lembra da base, que é a primeira fisiologia, né? Sexo, comida, a parte de fisiologia. A segunda é a segurança. Quando ele está na segunda parte, que é a segurança, que ele começa a ter entendimento, então ele agrupa, que é a parte social, e entende que após esse agrupamento, ele começa a ter necessidade de segurança contra os seus algozes, que na verdade eram os dinossauros, os grandes carnívoros, né, que caçavam, que eram os seus inimigos naquele momento, ou até outros homens, outras tribos
na verdade, diferente daquela tribo social dele ali. E aí, esse homem busca o quê? A primeira proteção dele. Então, ele se agrupa e, nessa primeira proteção, ele vai para quê? Para um abrigo, para as cavernas, porque tem as intempéries, chuva, você tem ventania, frio, ali agrupado. Então, você tem uma primeira barreira. Olha que interessante, que nós estamos falando da área de segurança. E aí pensamos, será que é só a segurança principal? A segurança como um todo. O que você, analisando aqui, você tem a primeira barreira de segurança. Olha aí, você que trabalha no setor de alarme, que tem uma empresa de segurança de alarme, do CFTV, aqui é a primeira barreira natural. Então ele tem uma barreira aqui que ele minimiza o controle de acesso dessa barreira. Uma barreira natural que é uma caverna. Então ele tem uma proteção ali. Na sequência, nós vamos ver aqui a descoberta do fogo. O homem descobre o fogo. E depois do fogo, é natural que, na verdade, ele começa a descobrir, ele deixa de ser plantar e comer só o que plantou, né, que era raiz, etc., e começa a ser carnívoro. E aí ele começa, uma brincadeira aqui, a parte, né, o primeiro churrasquinho, que na verdade, assar aquele alimento ali, assar a carne ali. Assando a carne, há uma tendência que as sobras daquela carne, os animais se aproximem daquela caverna anterior que nós tínhamos mostrado no slide anterior. Se aproximando dali, começa o primeiro contato aí com os animais, o lobo, animais que possa ser domesticado. E aí, interessante essa parte, porque aqui nós temos também, para quem é da área de alarme, uma barreira, que é o fogo, porque passa a ser uma barreira perimetral, porque é colocado ali em frente à caverna, inclusive, olhando a história, pesquisando e olhando vários relatos na internet, no Google, no YouTube, você consegue ver que ali se dá o primeiro sentinela. Porque o homem, quando descobre o fogo, ele não sabia como reacendê-lo. Então tinha um sentinela para ficar ali alimentando o fogo para aquele fogo não se acabar. E ali você então tem uma barreira perimetral que gera o fogo. Aqueles grandes inimigos do homem, né, os seus algozes que temiam o fogo, já olhando aquela barreira, já na verdade não se aproximavam da caverna. E aí na sequência, você tem aqui o cão que se aproxima por causa, o lobo, né, perdão, por causa da comida, do resto de comida, e aí você tem a primeira evidência de alarme. Interessante, vamos analisar aqui o cão como alarme, que olha como é que é interessante. Você pega o cão aqui, você tem um animal, o lobo, o cão, com olfato apurado, audição apurada. Então o homem usa isso como o quê? Para alarmar os seus inimigos, os seus algozes. Então você coloca o cão na frente da caverna, você tem ali já o fogo como barreira perimetral, e agora você tem a audição junto com o olfato para soar o alarme, para ir uma progressão ali, para na verdade, se houvesse ali um ataque de algum algoz ali, ele tivesse ali preparado uma defesa ali. Então você tem aí essa evolução interessante. Logo em seguida, já passando pela Era do Ferro, né, você tem aqui 1300 anos antes de Cristo, quando se descobre o ferro, já há uma necessidade de produzir algum tipo de armamento. Esse agrupamento ele aumenta, né, esse agrupamento de seres humanos ali se aumenta, e aí acontecem de brigas de território, por causa de alimentação, por causa de animais, por causa de caça. O homem inicialmente ele não ficava em um lugar só, ele andava em bando até chegar a um determinado ponto em que ele achava uma outra gruta, uma outra segurança perimetral, que ele pudesse ficar com o seu grupo ali e tivesse ali caça suficiente naquele lugar ali. E aí, nessa evolução, ele começa a guerrear com outros grupos, e aí descobre, através do minério, o bronze, o ferro, e aí ele começa a se armar. Aqui você já tem, então, as primeiras cidades com essa noção de segurança, com essa ideia de segurança. Então você tem grandes impérios aí, Sírio, Persa, o próprio Egito, né? E aí, voltando lá para a Ásia, indo para a Ásia, você tem o Império Japonês, o Império Chinês, em cima, na Rússia, tem o Mongol. Então você já começa a ter impérios ali, né? Que na verdade com essa sensação de proteção e protegendo a cidade. Pode passar? E aqui você tem, após os impérios, né, com essa formatação das cidades, a criação. Essa foto eu peguei no filme 300, uma ilustração. Você tem aqui os exércitos, a formação já dos exércitos, grupo de defesa, já abastecido, já sendo inclusive
pagos, né, pelo imperador, pelo rei, né, mantendo aquele exército à sua disposição ali, para que, se houvesse necessidade, acionasse o exército ali para proteger a sua cidade, proteger o seu país. Aqui, uma foto interessante que é da catapulta, né, que após, na verdade, as grandes muralhas, os grandes castelos, né, o homem tem a necessidade, então, de inventar outras ferramentas, né, para conseguir invadir aquele lugar e conseguir... não, pode voltar, não tem problema não. Conseguir invadir aquele lugar, conseguir transpor até a imagem seguinte, né, as grandes muralhas, os grandes castelos. Então está aqui a catapulta. Passa aí, por favor. Está aí exatamente o slide das grandes cidades já muradas, né, com grandes muralhas. Você tem aqui agora o castelo era no meio da cidade. Você tem a formatação da cidade de acordo com, inclusive com níveis, né, hierárquicos dos próprios moradores, dos senhores. E aí você tinha que ter muita ferramenta para transpor, né, não só as muralhas, né, mas para invadir toda aquela cidade, aquele castelo. Aqui alguns exemplos aqui, pode passar? Aqui é um fato interessante para quem é da área de segurança eletrônica, né? Você tem a primeira barreira natural, né? O primeiro controle de acesso. Aqui há relatos, inclusive, de que alguns reis colocavam animais peçonhentos, né, nessas matas, justamente para inibir e temer, que os exércitos inimigos tivessem temor, na verdade, de fazer qualquer invasão ali. E aí tem um dado interessante, controle de acesso. Mesmo que você vá com um exército de 2.000 homens, para você chegar a esse castelo aqui, seja por mar, seja, na verdade, pela ponte, você vai ter o controle de acesso. Você não consegue botar 2.000 homens aqui num pequeno controle de acesso desse. E aí os arqueiros poderiam atuar ali, matando, né, os seus inimigos ali. Pode passar? Muralha da China. Eu separei essa foto e essa imagem por causa de um dado interessante que eu relato como a primeira comunicação, né, de segurança, pelo menos relatos que nós temos. Nós temos aí o tambor, através do som, algumas culturas, né? Alguns índios usavam tambor, os asiáticos usavam tambor também para acionar os seus exércitos, para acionar os invasores, né? Tem vários filmes que passam exatamente isso, mas aqui é interessante a comunicação como era feita na muralha da China. Cada sentinela aqui, cada grupo de sentinela que estava aqui, conseguia visualizar, você já tem uma barreira também que é a própria altura, mas visualizava a chegada dos inimigos. Na visualização da chegada dos inimigos, ele calculava por grupo de 500. Então, para cada grupo de 500, ele acendia uma fogueira. Então, se ele avistou 1.500, entendeu que era 1.500 homens, ele acendia 3 fogueiras. E aí, essas fogueiras eram acendidas na sequência de cada sentinela da muralha. Assim, o imperador podia tomar providência de defesa de acordo com essas fogueiras acesas. Então, você tem aí a primeira comunicação, né? A primeira comunicação. Não só os tambores, mas também visual. Pode passar? E aí mais uma foto aqui ilustrando o controle de acesso. E aqui diversas etapas para você, na verdade, invadir esse castelo. Pode passar? Aqui já a construção e constituição do xerife, em que eu coloco também aqui como fazendo uma brincadeira, aproveitando o vídeo, né? Seria o ministro da Justiça, porque o imperador, né, ou o rei, ele, na verdade, ele empossava um xerife, né, dava o título de xerife com anel para representar ele, para gerir conflitos, pequenos conflitos que havia na cidade, para isso não chegar até o rei, que anteriormente era ele que resolvia. Aqui você já tem os templários, que foi a própria igreja como um exército, né, que formou o seu exército para guerrear. Você tem a história da Inquisição entre 1300 e 1400, de Gregório IX, uma história bacana também, que a gente vai estar fazendo um vídeo sobre isso, que fala inclusive da peste bubônica, né? Essa história, essa passagem aí da Inquisição aí, com Gregório IX, nós passamos aí pela peste bubônica por causa desse momento de algumas atitudes dele. Mas então nós temos aqui templário, xerife, passa. E aí, na sequência, você tem o advento da pólvora, né? O descobrimento da pólvora pela China, pela Ásia, e aí mudou todo o cenário de guerra, né? Porque para transpor, então, anteriormente era catapulta, agora você começa a ter canhões em que você, na verdade, já coloca essas bolas de chumbo ou de ferro e consegue ali derrubar muralhas para você ter acesso ali àqueles castelos. Na sequência, você tem, então,
a evolução junto e separado, tá? Que são as armas, a garrucha, você tem garrucha, espingarda, que está junto e separado aí com a própria segurança patrimonial aí, com a criação tanto dos Estados Unidos, a primeira empresa de vigilância, quanto da Inglaterra. Pode passar? E aí nós temos aí hoje diversos tipos de armas, sem comentário, nós que somos da área de segurança, pistolas, revólveres, o desenvolvimento das armas, pode passar? Os fuzis, vou fazer um vídeo separado, especial, só sobre os fuzis, porque no Rio de Janeiro, a PM do Rio de Janeiro tem o estado do Rio como um todo, ele tem uma peculiaridade diferente dos outros estados, que é a questão do fuzil, que é a questão do emprego do fuzil pelas facções também, diferente de uma facção só que é de São Paulo e dos outros estados, e então eu vou falar só sobre isso, pode passar? E aí, toda a sorte da evolução da segurança, tanto da segurança eletrônica, bomba com relógio, a própria GPS, a comunicação, por favor, câmeras, alarme, hoje o smartphone com a visualização das câmeras já em tempo real, a gravação, e aí finalizando a segurança cibernética, tão quanto e muito requisitada e muito importante hoje, não só importante para os governos, ou seja, o governamental, mas também para a segurança privada, ou seja, grandes empresas, por causa dos hacks, vírus. E aí, na sequência, finalizando, a segurança química, hoje muito falado pela questão da própria pandemia. Hoje, na década de 2000, 90, teve alguns cursos na Polícia do Rio de Janeiro, em parceria junto com o Exército, nos cursos de segurança química. Hoje tão importantes, porque nós não sabemos o que vamos lidar com o vírus, que tipo de vírus, que tipo de arma química que nós vamos usar. Então hoje é importante na área de segurança você ter noções básicas de segurança química. Finalizando, aqui no Instagram, Lente Policial. Então se você quiser contribuir, participar, ir lá no YouTube, também no canal do YouTube, você dá um like, enfim, participa. Eu vou estar disponibilizando outros vídeos, então forcem lá.